Você quer saber como fazer uma alavancagem de banca nas apostas esportivas? Está querendo crescer sua banca, aumentar seu capital, levantar uma graninha no meio das apostas esportivas? Então esse vídeo aqui é para você, comigo, o Stefano, hoje para falarmos sobre alavancagem de banca. Seja bem-vindo, Stefano. Vamos trazer uma visão para a rapaziada do que a gente pensa sobre essa questão de alavancagem, velho. Fala, Vini, fala, pessoal. Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, e nem é aqueles clichês de marketing, né? Todo mundo pergunta, essa realmente é uma dúvida bem comum. Existem várias formas de fazer isso, mas você tem que fazer isso de uma forma responsável. Então, é isso que a gente vai passar para vocês, as estratégias, os recursos que vocês têm para poder buscar essa alavancagem, crescer a banca, que sempre é uma dor de quem está começando, né? Trabalhar com banca pequena, eu sei que é chato, mas também tem que fazer isso de um jeito certo, porque senão não vai adiantar nada, é isso que a gente vai tentar mostrar na prática. Vamos para a vinheta e voltamos com o tema do programa de hoje. Vamos lá. Em primeira mão, então, já agradecendo o João Vasco por mandar essa dúvida para a gente. É dele o tema do programa de hoje. Você pode fazer assim como ele, tá? É só ir aí nos comentários desse episódio, colocar o seu tema, colocar o seu assunto, colocar a sua pergunta. Ele pode ser o assunto ou tema do nosso próximo programa. Fechou? João, valeu demais. E ele mandou para a gente o seguinte, Stefano. Gostaria de saber como eu começo a alavancagem de uma banca de R$100. O Stefano que trabalha mais um pouquinho a parte das apostas punch, né, Stefano? Eu já trabalho mais um lado do trade esportivo, então vai ser legal porque a gente pode debater esse tema aqui e trazer visões dos dois lados, né, velho? O que você acha sobre isso, cara? Bora, vamos falar de alavancagem. Antes da gente começar a falar das estratégias em si, eu acho que é importante só esclarecer que a alavancagem nada mais é do que crescer a banca, né? Se tem alguém assistindo o vídeo que veio do mercado financeiro, por exemplo, é uma estratégia um pouco diferente, né? Lá se fala de alavancagem como usar um dinheiro que nem é seu para tentar ganhar mais dinheiro, mas enfim, isso tem riscos que nas apostas esportivas seriam meio que incalculáveis, né? Seria mais ou menos você fazer uma aposta com dinheiro que você não tem. Seria mais ou menos isso. Aqui não, a gente só fala da alavancagem como uma forma de crescer rapidamente a sua banca, ou crescer de uma banca, sei lá, de 100 para 1000, de um período de tempo de mais curto, mais rápido, para que você consiga atrapalhar. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, Vini, eu quero também depois ouvir a sua opinião, é que toda alavancagem das apostas, ela envolve assumir altos riscos. Você não vai conseguir alavancar muito a sua banca se você usar uma gestão conservadora de 1% trabalhando com as suas odds de sempre. Então, isso é importante porque, na minha opinião, e aí quero também já passar para você dar a sua opinião, Vini, a alavancagem é um processo de crescimento de banca, ponto. Não é uma estratégia de apostas. Então, você não vai usar a alavancagem depois de construir a banca que você acha legal para começar a trabalhar, para que os valores já sejam minimamente rentáveis ou interessantes para você. Você não vai viver trabalhando com alavancagem. Você vai fazer alavancagem para crescer, construir esse seu capital, e depois você tem que trabalhar o seu método. Você concorda, Vini, ou não? Concordo muito, velho. Vou muito nesse sentido. A alavancagem, a gente tem que passar de um valor que, se a gente perder esse valor, não vai quebrar a gente. Se for da sua banca ou se for da sua vida pessoal mesmo, você tem que partir sempre de um valor e sabendo, incluir nisso que você acabou de trazer, assumir altos riscos para que você tenha o benefício de assumir nesse alto risco, cresça esse valor que você quer crescer, mas sabendo que nada é garantido nesse mundo. Você pode perder e vai ter possibilidades altas por você estar assumindo altos riscos por fazer isso, né, Stefano? E para complementar também o que você trouxe, velho, a estratégia, às vezes você pode até utilizar estratégias parecidas, métodos de trabalhos parecidos para você fazer essa alavancagem. O que pode mudar, nesse caso, é a gestão que você vai utilizar. Você vai utilizar alguma estratégia mais agressiva ou alguma estratégia, por exemplo, que tem um in-rate alto. Eu sugeriria para quem for fazer esse tipo de estratégia o quê? Você pode usar um risco de gestão mais alto com uma estratégia que te dá, isso eu estou falando para trade, tá? Com uma estratégia que te dá um controle de risco da sua operação dentro do mercado, ou seja, ela te dá um controle de trading para você fechar a sua operação, caso não seja, a sua operação esteja indo para um lado no qual você deseja. Então você tem um controle de trade, de abrir posição e fechar, mesmo você utilizando um valor razoável, mas que você consiga ter o controle de quando você pode fechar esse valor. E isso, para isso acontecer, você tem que usar uma estratégia que tenha um in-rate alto e que você consiga, por exemplo, nesse período de alavancagem, trabalhar, por exemplo, com juros compostos, por exemplo,
Pode ser uma opção. Enfim, pode ser que o que eu trouxe tenha ficado um pouco confuso, mas eu vou trazer daqui a pouco para vocês um exemplo de estratégia que você possa fazer isso, que inclui tudo isso que eu falei agora. Você tem um win rate alto, você tem um controle de trade dentro do mercado para fechar sua posição quando aquela estratégia não está vindo de acordo com o que você pensava dentro do jogo, e que você pode usar juros compostos até um certo ponto. Depois daquele ponto que você chegou no valor que você queria, você começa a fazer uma gestão melhor recomendável para você aí diminuir o seu risco de quebra. Enfim, esse é o ponto inicial que eu queria trazer, Stefano. Não sei se você quer trazer alguns outros pontos aí que você acha importante também, antes mesmo de eu trazer essa questão da estratégia. Não, bora para a prática, senão também a gente vai ficar aqui explicando muita teoria, a galera vai falar, pô, cadê as estratégias de alavancagem, né? Então vamos começar. Quero trazer uma primeira que eu acho que, vou até começar daqui, Vini, porque é uma estratégia que pode ser utilizada tanto para a galera que quer ser trader, que está estudando já o trading esportivo, como também para as apostas convencionais, que é o famoso bônus de boas-vindas das casas. Quase todas as casas de apostas, incluindo a Betfair, tem aquele famoso bônus de depósito. Então você coloca lá o seu primeiro depósito de R$200, R$100, e ela dobra para você. Aqui no canal do clube e também nos nossos artigos, tem uma série de conteúdos explicando como que você consegue usar a Betfair casada com uma casa de aposta para meio que pegar esse bônus para você sem ter que cumprir o rollover, né? Basicamente, seria, vamos supor que você deposite R$200 numa casa de aposta e ganhe mais 200. Você teria ali R$400, só que do seu bolso mesmo saiu 200, certo? Então, como você faz? Você faria uma aposta que você acha que não vai bater nessa casa de aposta, que você quer perder essa aposta, e lá na Betfair, você vai poder apostar na posição oposta. Então, vamos dar um exemplo aqui para o Vini ficar feliz. Vou pegar Cruzeiro e Galo. Então, vamos. Quem que a gente aposta? Vai ter que ser no Galo para perder no Galo, né, Vini? Você não vai deixar a gente torcer contra o Cruzeiro. É isso que eu ia falar agora. Para eu ficar feliz ia depender do resultado do exemplo que você trouxe. Mas então, vamos supor que aí você vai lá na casa de apostas e aposta no Galo para ganhar essa partida. E lá na Betfair, você pode fazer um lay. Se você não souber o que é um lay, a gente vai deixar um card aqui em cima, sempre enrolado, aqui em cima explicando para você passo a passo. Mas nada mais é do que o dupla chance do Cruzeiro. Então, vai ser, se você está apostando contra o Atlético Mineiro, que é isso que o lay representa, o Vini pode depois explicar melhor, com mais propriedade que eu, você está cobrindo as outras duas apostas. Então, se o Galo ganhar, você ganha na casa de apostas. Se o Galo perder ou empatar, você ganha lá na Betfair com esse lay que você fez. Resumindo, você vai abrir mão de uma parte desses bônus, né, desses 200 que você recebeu, talvez você consiga tirar uns 180, uns 190, depende um pouco ali da diferença de cotação entre a Betfair e a casa. Mas, isso feito, você, na verdade, está puxando o seu dinheiro de volta e mais uma parte grande desse bônus. Ah, mas, Stephanie, se eu ganhar na casa, faz parte do risco, é só você repetir o processo até transferir o valor. Tá? Se você fizer isso com várias casas de apostas, você está resgatando 150 de um bônus, 200 de outro bônus, 300 de outro bônus. Quando você vai ver, você juntou aqui mais ou menos R$1.000, R$1.500, R$2.000 e você tem uma banca para começar a trabalhar. Não é um processo fácil, não é um processo sem riscos, mas é um processo que é viável, muita gente faz. Tem até, inclusive, aqui na Learning Bet, com o link na descrição, um curso chamado Lucrando com Bônus do Jonas Caetano. Ele ensina a fazer todo esse processo passo a passo. E se você não quiser ver todas as aulas, também tem artigos sobre bônus aqui no blog do clube, que a gente constrói essa banca justamente aproveitando os bônus das casas. Feito isso, você montou a banca que você queria, R$1.000, R$1.500, R$2.000, aí você pode focar no que você quiser. Ou você vai para uma casa de aposta que aí você quer trabalhar mesmo com ela, com essa banca, ou você pode ir para o trading lá na Betfair, né, Vini? O que você acha? O que mais a gente pode fazer em termos de alavancagem? Cara, essa é uma das opções que você trouxe e, inclusive, é uma das mais velhas possíveis que a gente tem nas apostas esportivas sobre o método do bônus, né? É só importante salientar duas coisas. Primeiro, não existe almoço grátis aqui nas apostas esportivas. Não existe nada fácil aqui. Tudo você precisa passar por um processo para você ter o resultado desejável. Esse método dos bônus, ao longo do tempo, as casas de apostas foram dificultando eles. Por quê? O tal do rollover que o Stefano citou, né, Stefano? Quando você, seu intuito é perder na casa de aposta que você quer retirar o bônus e ganhar na Betfair, mas você não tem controle do resultado do futebol. Pode acontecer o contrário, e é o que o Stefano falou, você tem que repetir esse processo. E aí, a casa de aposta, dependendo do rollover, ela pode te dar, tem odd mínima para você fazer isso. Se o seu dinheiro ficar preso, você ficar repetindo o processo e ficar acertando na casa e não acertar na Betfair, para você tirar o dinheiro aqui da casa, vai ter que ter uma quantidade de apostas que você tem que fazer. Enfim, não é só mil maravilhas, não. Tem a parte complicada também, mas que dá para fazer. O curso do Jonas aí vai te ensinar. Só precisa ficar claro que, velho, não tem almoço grátis aqui. É trabalho, você vai ter que repetir o processo, mas dá para fazer sim. O importante disso, tá, pessoal? Escolher muito bem a casa de aposta que vocês vão fazer isso, tá? Isso é sempre um processo importante. E isso no curso do Jonas lá, com certeza, ele vai te auxiliar também, né, Stefano?
Eu queria trazer aqui também, velho, um outro exemplo para vocês, e aí já é método de trading mesmo, tá? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de um método que eu acho muito legal, que eu tenho acompanhado o pessoal fazer e que é de outra pessoa, nem aqui do clube, é lá do Ricardo da Full Trader, o método dos eventos raros. Ele traz muito essa questão de alavancagem fazendo um método de trade mesmo. Um parêntese aqui antes de eu continuar a explicação do método de eventos raros. Existem duas maneiras de você fazer essa questão de alavancagem. Um com método de trade mesmo, que é aquilo que eu citei, depois que você acabou de fazer a alavancagem, ele já é um método, é um jeito de fazer trade que você pode continuar, você só muda a gestão, para ficar menos arriscado no final. Já é um método de trabalho. Isso aqui é legal. O método do bônus que o Stefano trouxe, ele tem um ponto também de destaque que precisa ser dito e que é importante vocês saberem. Que é o quê? O método dos bônus, uma hora vai acabar. Você vai criar os cadastros nas casas de aposta e o bônus é dado pelas casas só no primeiro depósito, no primeiro cadastro seu. Então, ele é finito. Você não vai conseguir fazer infinitamente. Você pode ali criar casas em nome de outras pessoas, contas em nome de outras pessoas nas casas para continuar fazendo, mas você está assumindo um risco a mais. Se as casas identificarem isso, você pode perder sua conta. Dá para fazer? Dá, mas assuma um risco a mais da questão de risco que a gente está falando aqui, né, Stefano? Exato. Então, velho, ele é finito. Ou seja, uma hora vai acabar, você não vai conseguir repetir. E o que você vai fazer depois que você cresceu esse capital? Qual que é o método que você vai trabalhar de aposta ou de trading? Você vai ter que ter um método para utilizar esse capital, porque senão você vai perder ele. Se você não tiver um método lucrativo a longo prazo, você vai perder. Ou sua ideia é só levantar esse capital e sacar. Se for, tá tranquilo. Então, esse outro parêntese aqui. Agora, trazendo aqui de novo um outro método que eu vou citar para vocês do Eventos Raros. Ele é um método de trade mesmo. Então, você pode, ele é infinito. Você vai continuar fazendo para sempre. A diferença é o quê? É o tipo de gestão. Só para ilustrar, e aí para não alongar tanto esse episódio aqui, eu não vou explicar esse método passo a passo, né? Você pode procurar na internet em método de eventos raros do Ricardo Full Trader, por exemplo. Ele é um exemplo legal que eu vou trazer para vocês, porque você pode começar com um valor mais baixo, R$150 pelo menos, eu acho que 100 já é ruim, mas 150 já é um valor legal pelas odds que você vai pegar para trabalhar no lei ali, que é apostar contra, no mercado do resultado correto, no futebol. E é o quê? É um método daquilo que eu citei, um rate alto, ou seja, você vai fazer apostas, por exemplo, lei goleada da zebra. Você vai trabalhar com odds mais altas, o seu retorno do lucro é mais baixo, mas você vai usar o valor da sua banca inteira, que no caso aqui é esses R$100 que você separou, R$150 que você separou, e que você tem pontos de fecho, caso, por exemplo, a zebra abriu 2-0. É um ponto de fecho que você vai fechar. Então, seu lucro e prejuízo, de acordo com o que você usa no método, ele é muito parecido, sabe? Você vai ganhar no método ali 2, 3%, na hora que você tiver um hedge, você vai conseguir fechar com 4, 5, 6% de hedge. Então acaba que é tranquilo essa sua gestão, é o tal do controle de trade que eu falei para você, que você consegue. E o legal é, você pode no início utilizar nesse método um juros compostos, por exemplo, como método de gestão. Então a cada vez que você finaliza uma operação e ela deu green, você vai reutilizar o valor todo. Por exemplo, você começou com R$100. Aí, depois, você fez ali o método, você ganhou 3%. Agora você tem 103. Na sua próxima entrada, você vai usar R$103. E assim vai fazendo juros compostos e crescendo o seu capital. Como é uma estratégia que tem um rate muito alto, acima de 90%, se eu não me engano, ou seja, você vai repetir isso várias vezes, vai ter alguns heads, mas o head também é controlável e você consegue crescer capital. Você consegue fazer. Então, eu não vou te explicar aqui passo a passo como fazer esse método, nem é um método meu, você pode achar na internet, mas é um dos métodos de trading que você pode utilizar. E para finalizar sobre essa questão de alavancagem, Stefano, da minha parte é o seguinte: não adianta você crescer banca para querer fazer trading com banca maior, porque com banca menor você não vai fazer dinheiro. Isso não tem nada a ver. É até o contrário, você só vai conseguir fazer dinheiro no trading, nas apostas, de novo, se você tiver método de trabalho. Você pode fazer a alavancagem que for, crescer esses R$100 para R$10.000, por exemplo, no método que for. Mas se depois desses 10 mil, o que você for fazer, o que você for trabalhar, se você não tiver método para fazer isso e continuar apostando, esses 10 mil vai virar pó, da mesma maneira que o 100 pode virar pó também. Tá? Então, é importante dizer isso. E para ficar claro, cara, se você tiver um método que funciona a longo prazo, esses R$100 lá na frente vai virar valores altos, mas precisa de longo prazo.
Qual que é o tempo que você está disposto a transformar esses 100 reais em, sei lá, 20 mil reais? É esse que é o ponto. Eu trouxe um exemplo aqui também para vocês do meu método de um projeto que eu fiz do Under, que foi o seguinte. Eu fiz um projeto de 1 ano trabalhando o método do Under Limit. Fiz esse projeto aqui no clube. Vamos deixar aí para vocês também um link na descrição se você quiser acompanhar esse projeto como um todo. Mas para explicar ele rapidinho. Eu comecei aqui com uma stake de $10, uma banca de $264, uma stake de $10. Em 3 meses de trabalho, os primeiros 3 meses, olha o valor que eu fiz. Eu fiz $128 de uma banca de 164. Isso representa o quê? 48% da banca em 3 meses. Isso é um valor alto. E aí, o que eu fiz depois desses 3 meses? Eu comecei a aumentar a stake, tá? Saí da stake de $10, fui para $50. Depois de $50, eu fui para $100. E assim eu fui crescendo. Ou seja, minha stake final ali de trabalho desse projeto de 1 ano saiu de $10 para um stake de R$1.000, por exemplo. E nesse período todo, de 1 ano, essa stake de $10 virou mais de R$25 mil, se eu não me engano. Um negócio assim. Todo dia mostrando os resultados para vocês. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui? Só para exemplificar para você que é o seguinte. Se você tiver método de trabalho, uma forma de operar o mercado com padrões específicos, não se preocupe com o tempo. Se um método funcionar, se você tiver tempo e esperar com paciência, esse valor vai crescer, né, Stefano? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Esse, na verdade, é até o jeito certo de crescer uma banca, né? Que é com você sabendo o que está fazendo e extraindo o valor do mercado. Mas a gente sabe que existe uma certa pressa, né, em crescer um pouco mais rápido, e aí volta o que o Vini estava falando, de crescer ali de forma racional, né? De crescer sabendo o que você vai fazer com esse dinheiro depois que a sua banca atingir o patamar. Se você ainda está nesse grupo que quer crescer a banca, mesmo ainda sem ter um método, ou sem paciência para crescer, porque, ok, se a sua banca é de R$100, se você for usar a sua banca de forma racional, você vai usar, sei lá, no máximo, estourando 5% em cada entrada. E aí você está falando o quê? De R$5. Isso pode ser um pouco desestimulante mesmo no começo. Porque quando você ganhar uma aposta, você vai ganhar muito pouco. Mas esse é o jeito certo. Se você quiser crescer nas apostas também, essa banca rapidamente, sem precisar ter esse método desenvolvido, e aproveitar em paralelo para ir desenvolvimento e desenvolvendo esse método até você poder ter que utilizar o seu capital todo, também tem outras formas nas apostas que você pode fazer isso, além dos bônus, que, como a gente já falou, tem alguma complexidade envolvida. O primeiro é fazer algo muito parecido com o que o Vini explicou para vocês, que é trabalhar ali com odds talvez baixas, que, entre aspas, são mais seguras, mas elas vão bater muito mais vezes também, é mais difícil você tomar um head. Então, por exemplo, se você acertar 5 apostas seguidas no mod 1,35, por exemplo, com R$100, você já teria aí quase R$500. Você teria, fiz a conta de R$448 nessas 5 apostas. Importante aqui dizer, se a sua banca é R$100 mesmo, tipo, é o máximo de dinheiro que você tem, você vai ter que quebrar isso em partes. Por quê? Mesmo sendo odds baixas, mesmo sendo algo muito possível, no futebol pode acontecer qualquer coisa. Então a gente vê um 1,10 dando head, um mod 1,15 dando head, pode ser que você pegue um mod 1,30 e dê head. Mas o processo seria o mesmo nas apostas. Pegar essa parte do seu dinheiro que você separou para tentar alavancar, sabendo que você pode perder aquela grana, e dando o all-in, inclusive com o dinheiro que foi rendido. Então, fiz uma aposta a 1,35 com R$100. Agora eu tenho 135. Na próxima aposta eu faria também de novo com 135. E uma dica aqui é tentar pegar mais mercados a favor do tempo do que contra o tempo. Por quê? Vamos supor que você fez uma aposta no under 3,5 a 1,35. E aí o jogo começou, chegou lá nos 80 minutos, saiu o terceiro gol. 2-1 o jogo. Agora, se sair mais um gol, você perde todo esse dinheiro. Se você não quiser recomeçar esse processo, você consegue fazer uma cobertura, dependendo do tempo do jogo, já garantir ali que no máximo você continue com o mesmo valor inicial. Agora, se você faz uma aposta, por exemplo, no Manchester City para ganhar em casa a 1,85, e esse jogo está 0-0, você não consegue fazer essa cobertura. Então, tentem pegar esses mercados a favor do tempo. Não é garantido que você vai conseguir proteger, mas caso venha algo contra, você consegue fazer uma cobertura no live e evitar que tem que recomeçar o processo. Quando é a contra o tempo, já não tem o que fazer. Você apostou no over 2,5, aliás, no over 1,5 a 1,35 no começo do jogo, e o jogo tá 0-0, como é que você vai fazer essa cobertura? A odd do under tá lá embaixo já, então não tem muito como você fazer essa proteção, vamos dizer assim. Então, esse seria um segundo método para vocês fazerem isso. E um outro método que pode funcionar também, Vini, nessa parte de alavancagem, é fazer arbitragem. A arbitragem, para quem não conhece, também conhecida como share bet, nada mais é do que pegar casas diferentes que ofereçam odds que você, fazendo as apostas nelas em paralelo, você consiga ter certeza de um lucro. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que numa casa, pode ser a Betfair, você tenha, e aí, fala do Betfair Sportsbook só para a gente tirar a comissão, não deixar o cálculo muito complexo.
um mod de 2,10 para o over 2,5. E aí você tem essa mesma cotação para o under 2,5 na Pinnacle, por exemplo. Se você fizer aposta com R$100 nas duas casas de apostas, você vai ganhar 110 em uma e perder 100 na outra, ou o contrário. Por que 110? 100 vezes 2,10 menos o valor que você apostou, vai dar exatamente essa conta que eu fiz. Então você ganharia R$10 de qualquer forma, né, independente do resultado final. Então isso é uma forma de fazer alavancagem. Você vai fazendo vai encontrando essas apostas. Tem ferramentas para isso, tá? Inclusive fiquem ligados aqui no canal do Tubão, que o Jonas vai trazer um curso gratuito aqui no YouTube explicando tudo de arbitragem, como funciona, como ferramenta utilizar. Mas, de novo, aquele conselho que o Vini deu para os bônus também tem que valer aqui. Só casas confiáveis, casas que não vão cancelar sua conta, cancelar sua aposta. Então, fiquem ali em 365, Betano, Pinnacle, Betfair. Não saiam muito desse grupo aqui, porque nas outras casas vocês podem ter outros problemas também, além de buscar arbitragem, que é essa questão dos pagamentos e tudo mais. Mas lembrando, nesse caso a gente não está usando bônus, a gente só está usando odds erradas e opostas que as casas de apostas estão oferecendo para a gente. E fora isso também, né, Vini, dá para o pessoal fazer o que eu vejo muito, que é a múltipla. Ou seja, pegar esses R$100, dividir em várias, sei lá, em apostas de R$2 e fazendo múltiplas ao longo dos dias. Uma hora você acerta. Mas aí já é uma coisa muito mais vinculada à sorte, né? A combinar de alguns jogos que venham a bater, e aí, quem sabe, você consegue alavancar a sua banca. Mas não é algo assim tão racional, né? Como é um método da estratégia do vovô, a estratégia dos ciclos que o Vini trouxe, ou a arbitragem que eu trouxe aqui também. Esses são métodos que você até consegue utilizar depois de construir a sua banca. Você, depois que o seu dinheiro é construído, você continua podendo fazer a estratégia do vovô, o método dos eventos raros, você continua podendo fazer a arbitragem. A múltipla eu já acho que é uma coisa mais recreativa, né? Que você pode fazer de vez em quando. Mas aí você precisaria de sorte e não é improvável que, sei lá, você faça 20 apostas de 5 e nenhuma delas bata, né? Então, eu prefiro que vocês foquem nas outras metodologias que a gente trouxe. Só fica aqui a opção. Existe como alavancar com múltiplo também. Inclusive, acho que é por isso que elas fazem tanto sucesso, né, Vini? A possibilidade de você pôr pouco dinheiro e já trazer muito, muito dinheiro lá no fim. É isso. Só para falar aqui, eu ia trazer também o método vovô, que você acabou citando aí também. É verdade, que é largada, né? Dos eventos raros. Eu ia trazer também para vocês o método do vovô, que é muito parecido com eventos raros. Estratégia que você tem um in-rate alto, você tem um controle de trade quando a operação vira contra você e você pode fechar com o head baixo em relação do que você apostou também. E que você também pode, por algum período, utilizar ali o método de juros compostos com a ideia de alavancagem, mas depois de um certo ponto que você chegar, você começa a usar uma gestão melhor. Tá? Uma gestão que vai te dar sobrevida dentro do método. Resumindo, então, pessoal, vamos chegar no resumo aqui, o vídeo já está ficando muito longo. Ó, o Stefano trouxe para vocês a arbitragem e trouxe o método dos bônus. Trouxemos para vocês também um método para trading de eventos raros e um método para trade do vovô. Então, pesquisem aí todas essas opções que vocês têm sobre buscar alavancagem em cima disso. São opções. Vou dar uma extra aqui, mas eu não vou explicar mais sobre ela também, não. Busca estratégias também de correct score, por exemplo, que você pode buscar alavancagens ali em placares altos. Pode ter estratégias nesse sentido também que você consiga. Mas falando das 4 que a gente trouxe, então, arbitragem, método dos bônus, vovô e eventos raros, de quais dessa que eu mais gosto? Eu gosto de arbitragem, se você fizer da maneira correta, e o curso do Jonas vai te mostrar como fazer isso. Eu gosto do método do vovô e gosto do método de eventos raros. Dos 4, o que eu mais gosto são 3, tá? Por quê? Porque o método dos bônus, que também funciona, que o Stefano trouxe, também funciona. Eu não gosto, por quê? Porque depois que acabou o método dos bônus, você não vai conseguir fazer mais. Ele é finito. Acabou. Não é uma estratégia que você vai continuar podendo repetir. A arbitragem você vai continuar podendo repetir. É um método que depois, com uma gestão legal, você consegue continuar fazendo. Vovô é uma estratégia de trading que muita gente usa. Pesquisa aí, tem um vídeo aqui no canal do YouTube. Pedi o Thiagão para deixar também o link aqui do Tavares explicando essa arbitragem. Você pode procurar também o próprio Netuno. Ele aplica até hoje o método do vovô também. Você pode procurar mais conteúdo sobre também. E, além desses dois, o do eventos raros, que você pode procurar aí os conteúdos do Full Trader também, que vai te explicar sobre os eventos raros. Então, eu gosto mais dessas 3 opções, das 4 que eu te citei, apesar que das 4 funcionar. Eu só gosto mais dessas 3 porque o bônus você não consegue continuar repetindo o tempo todo. Só por isso. Mas fica aí algumas dicas para o João Vasco e para a galera que tem essa dúvida também de como buscar uma alavancagem, né, Stefano?
É isso, eu te acompanho. Eu também, das 4 aqui, eu menos gosto é do bônus. Primeiro, porque ela dá muito trabalho. Segundo, que muitas vezes você vai trabalhar com valores que no começo são bons, tipo, R$ 200 aqui, R$ 300 aqui, mas conforme sua banca vai crescendo, parece ser muita dor de cabeça para ficar com R$ 100, R$ 150 a mais. E tem sempre esses riscos todos aí de rollover, da casa para não pagar. Então, inclusive, caso vocês usem os bônus, verifiquem conta antes de começar a apostar, porque senão isso pode ser um problema na hora de sacar. E para você que é apostador, não quer. Meu, Betfair para mim é muito difícil. Como eu falei, existe como a gente adaptar essa ideia de pegar odds que teoricamente são mais seguras, odds baixas ali, e trabalhar com elas a nosso favor quando houver valor. E aí você tem a oportunidade de fazer isso também nas casas de apostas, como eu falei, com apostas a favor do tempo que permitem que você faça alguma cobertura, caso ali, principalmente o under. Eu acho o under muito bom para esse tipo de abordagem, porque se os gols começam a sair, você ainda tem uma margem de saída ali, sem ter que recomeçar esses ciclos, né, de crescimento de banca. Mas eu também prefiro essa e arbitrar essas estratégias. Ele citou eventos raros e o Vovô. O Vovô, inclusive, vai ter card aqui para vocês aprenderem, que o Roberto Tavares explica direitinho como que ele funciona. E o eventos raros vocês podem ver no YouTube, como o Vini falou. Mas a gente consegue adaptar isso para as casas de apostas usando esses mercados com odds baixas, mas, entre aspas, seguras, porque elas são muito improváveis de não acontecer. E aí a gente tem esse pacote, cabe a vocês escolherem aí o que vocês mais combinam. A única coisa que eu quero complementar é que eu e Stefano nunca alavanquei banca, nunca me preocupei em crescer, sigo a linha do Vini, me preocupei sempre em aprender e encontrar uma estratégia lucrativa. Conforme eu ia percebendo que eu conseguia ganhar dinheiro, o meu crescimento de banca vinha com aportes. É uma outra forma de você crescer banca. Você vai juntando dinheiro por fora, começa a ter a confiança, garante que você realmente tem um método lucrativo, não é um mês que deu certo que isso significa isso, e aos pouquinhos você pode também adicionando dinheiro na sua conta. Por que não, né? Isso não é um problema, desde que você saiba o que está fazendo. Então, são métodos que você pode alavancar se você tiver pressa de trabalhar com valores maiores, mas também você pode fazer isso de forma orgânica, natural ali, crescendo com o método, como o Vini mostrou. O Vini conseguiu crescer bastante uma stake de $10 porque ele tinha um método lucrativo, e aí o longo prazo faz a sua alavancagem de forma natural. Certo, Vini? É isso, Stefano. O importante é isso. Para resumir tudo, busquem métodos para fazer o que vocês estão querendo fazer. Se você fizer aposta ou trade de forma aleatória, você vai depender da sorte e do azar. E dependendo da sorte e do azar, no longo prazo, dificilmente. Eu nem vou falar jamais, porque eu até acho que é jamais, mas eu não vou falar isso não. Dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro no longo prazo com seu objetivo final, que é crescer esse valor aí. Fechou? Então, buscar sempre método. Tem métodos que vão te ajudar com isso, e a gente trouxe alguns exemplos aqui para você, João, e para todo mundo que nos acompanha. Fechou? Vamos ficando por aqui. Quer deixar algum dizer final aí, Stefano, tá fechado da sua parte? Não, já fechei. Era a parte que eu queria fechar, era justamente com essa parte da alavancagem e dos aportes, né? Que acho que a gente já falou bem. Show de bola. Então, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e, claro, de novo, deixa aí nos comentários o assunto, o tema, a pergunta, a dúvida que você tem, que pode ser o assunto do próximo programa. Fechou? Tamo junto. Até o próximo Clubão Responde. Valeu, forte abraço. Até mais. Valeu.